Olá, meu nome é Daniel e hoje nós vamos ver um pouquinho de derivada de uma função constante. Uma definição mais simplória e mais didática que dessas fórmulas aqui, dessa linguagem, pode ser simplesmente o fato de, caso nós estivéssemos trabalhando com uma função f de x de um número constante, por exemplo, f de x igual a 8, f de x igual a 9, nós poderíamos automaticamente indicar que a derivada desta função, ou seja, a derivada deste número, será igual a zero. Como, por exemplo, nós podemos pegar exemplo, uma função f de x igual a 8. 8 não vai deixar de ser 8. Não tem nenhum fator que possa estar alterando ele neste momento. Então, a derivada desta função x será igual a zero. A derivada desta função automaticamente será igual a zero, se igualando a nossa explicação do início. Partindo para o próximo tópico, da regra da potenciação para inteiros positivos, nós podemos definir como, se n for um inteiro positivo, então a derivada de uma função x elevada a n será igual ao próprio n, o inteiro positivo, multiplicado pelo x, pela incógnita em questão, elevado a o inteiro positivo, no caso n, menos uma unidade, menos 1. E um exemplo que podemos ver seria f de x igual a x elevado a 5. X elevado à quinta potência. Nós podemos indicar a derivada dessa função em questão como d do x elevado à quinta dividido por dx, se tornando assim 5 vezes 5 o próprio número inteiro vezes o x, que no caso é a incógnita em questão, elevado a 5 menos uma unidade, que vai ficar 5x, 5 vezes x, elevado à quarta, ficando igual à nossa definição inicial. Agora nós vamos ver um pouquinho da regra da multiplicação por constante, que pode ser definida por cu é uma função derivável de x e c uma constante. Então, a sua derivada, a derivada de c, que é a constante, vezes uma função derivável de x. O que seria uma função derivável de x? É qualquer função que você consegue obter uma derivada não nula, né? Que vai ser igual a o c isolado, que vai multiplicar pela derivada dessa função de x. E caso n seja um inteiro positivo, a derivada dessa função da constante multiplicada por uma função elevada a um inteiro não nulo vai ser igual a o mesmo processo, isolar o x, isolar o c, isolar a constante e multiplicar o n vezes o x vezes a incógnita elevado ao n menos 1, que é a mesma propriedade do tópico anterior. E esse segundo caso, principalmente, pode ser observado nesse exemplo aqui. Ó, exemplo. Vamos pegar uma função f de x igual a 4x3.
4x elevado à terceira. A gente quer a derivada dessa função, né? Então, derivada de d isso tudo vai ser igual a 4, a gente isola e calcula a derivada dessa função aqui, que vai ser igual a 3x, esse x elevado a 3 menos 1, que isso vai ser igual a 4 vezes 3x ao quadrado, ficando igual a 12x ao quadrado. Essa vai ser a derivada desta função inicial, se igualando ao contexto que a gente teve tanto nesse caso quanto neste caso aqui. Olá, o meu nome é Pedro e hoje vamos trabalhar com regras de derivação, soma e subtração. Vocês vão ver que as regras são muito fáceis, são bem parecidas, só muda o sinal mesmo. Vamos lá para a definição. Vamos começar com soma. Definição. Para achar a derivada de uma soma, devemos calcular a derivada do primeiro termo e somar com a derivada do segundo termo. E é isso que diz a função aqui. Nós calculamos a derivada do primeiro termo e somamos com a derivada do segundo termo ou dos demais termos que tiverem na função. Mas sempre lembrando as regras que foram passadas no início do vídeo. A derivada de uma constante, que é 0, a derivada de x, que é 1, e a derivada de x elevado a um n. A n, que é um número natural, vai ser n vezes x, com x elevado a n menos 1. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês retomarem. A derivada de 4 vai ser 0. Tranquilo. A derivada de 3x vai ser 3 vezes 1, que é uma derivada de x, portanto dá 3. E a derivada de 2x ao quadrado vai ser 2 vezes 2, 2 que estava aqui em cima desce, vezes x elevado a x com 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então a gente pode botar aqui um 1zinho. 4 vezes x, pois 2 vezes 2, elevado a 1. 1 a gente não precisa botar. Então tranquilo. Sabendo disso, vamos direto para o exemplo. Bom, partindo por exemplo aqui, a gente tem que a primeira função é f de x igual a 4x elevado à quarta, que g de x é igual a 5x e que h de x é 8. Então vamos só escrever isso daqui, de forma que a gente consiga pensar que vai ser uma derivada de uma soma. Então vai ser de 4x elevado à quarta mais 5x mais 8. Fecha tudo sobre x. Então vamos lá. Primeiro devemos calcular a derivada de cada um dos termos, para a gente encontrar depois ir somando uma com a outra. A derivada, vamos lá, a derivada de 4x à quarta sobre d de x. Vamos lá, a gente sabe que quando a derivada tem um número positivo em cima, a gente tem que usar a regra da potência. Então vai ser 4 vezes 4. O 4 que está aqui em cima vai descer, vezes x, com 4 menos 1. Portanto, vai ficar 16, pois 4 vezes 4. X, 4 menos 1, 3. Vamos para o do 5x. Derivada de 5x. X vai ser igual a 5 vezes 1, como segue a regra. 5 vezes 1 dá 5. E a derivada de uma constante, a gente sempre tem que ter em mente que a derivada de uma constante é 0, como mostra no início do vídeo. Então vai ser 16x ao cubo mais 5 mais 8, que é igual a... Opa, mais 0, peço perdão. Vai ser igual a 16x ao cubo mais 5. E agora, partindo para a subtração, sabemos que, vamos para a definição. Para achar a derivada de uma subtração,
devemos encontrar a derivada do primeiro termo e subtrair com a derivada do segundo termo ou dos demais. É isso que diz a função aqui. Calculamos a derivada do primeiro termo, que é f de x, e subtraímos com a derivada do segundo termo, que é g de x. Mas se tivessem mais termos, a gente só ia botando menos e adicionando as derivadas aqui. Mas, ressaltando que é sempre importante sabermos dessas regras aqui. E já que sabemos delas, e que já vimos no caso da soma, da subtração, da constante no começo do vídeo, vamos para o exemplo. Aqui temos que a primeira função é 4x elevado à quarta. A segunda função é g de x, que é igual a 5x à quarta. E h de x, que é a terceira função, é igual a 3. Então, vamos só escrever isso aqui. D de 4x à quarta menos 5x à quarta menos 3 sobre d de x. Então, sabendo disso e tendo em mente a definição, vamos calcular a derivada dos termos e subtrair ali. Vamos lá. 4x à quarta. A derivada de 4x à quarta já foi calculada na soma. A gente sabe que é 16x à terceira. Vamos calcular a de 5x à quarta. Vai ser igual a 5 vezes 4x vezes 4x elevado a 4 menos 1, 3, que vai ser 20x ao cubo. 20 por 5 vezes 4. E a derivada de 3 é igual a 0. Então, vamos lá. A gente sabe que 16x ao cubo menos 20x menos 0 vai ser igual a menos 4x ao cubo.